Mocinhos, gorda, mocinhos, mocinhos, tempo de muda. Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio ouvintes. Nós somos a Rádio Alfa, vamos dar início a mais uma edição do programa Economia Viva. Os nossos convidados residentes, Amílcar Monteiro e Avelino Bonifácio, já aqui estão conosco. Cumprimento, Avelino Bonifácio, muito bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Amílcar Monteiro, muito bom dia. Bom dia. E também agradeço a tua presença. Aliás, começo por si. Hoje vamos falar da Zona do Comércio Livre Continental Africana. São 46 países membros da União Africana que já ratificaram o acordo para o estabelecimento deste grande mercado, deste grande espaço. Trata-se da maior zona de comércio livre do mundo, com base no número de países participantes. São 46 países membros da OA que já ratificaram. Além de um acordo de comércio, é uma enorme oportunidade para a transformação das economias africanas e a eliminação da pobreza extrema junto a pelo menos 30 milhões de pessoas e aumento de rendimentos de outros 68 milhões de seres humanos que vivem com menos de 5 dólares por dia. Que mercado é esse? Onde fica? Quem o criou? Com que objetivos? Vamos primeiramente ouvir Amílcar Monteiro. Bom, obrigado pela oportunidade de falar deste tema. Efetivamente, temos que andar um pouquinho para trás para compreender que a África foi espoliada, não é? O continente foi, nos anos 1800, o continente foi dividido à régua, o que dividiu famílias e povos. E hoje a África comercializa pouco entre si, porque toda a infraestrutura que foi construída no tempo colonial visava a exportação para as metrópoles. Então os vizinhos praticamente foram postos de costas. Os países de ascendência francesa e os de ascendência inglesa ou que foram colonizados pela Alemanha, pela Bélgica, portanto, criaram todo um aparato para manter que essas economias ficassem de costas, que esses territórios ficassem de costas. Depois da independência, parte dessa dependência económica manteve-se na forma de ajuda externa, de dívidas, e criou uma África fragmentada. Hoje, a África representa apenas 2,3% do comércio mundial. Praticamente o comércio intra-africano não ultrapassa os 15%. Então, praticamente com este acordo, nós estamos a falar muito mais de um acordo comercial, mas como uma estratégia de transformação das economias africanas. Portanto, visa a eliminação de barreiras, desde já com o estabelecimento dos certificados de origem, portanto, a implementação da regra de origem, vai permitir que os países africanos transacionem entre si, desde que os produtos sejam originários do continente ou tenham um determinado valor adicionado local, podem ser exportados dentro da África sem o pagamento de direitos. Portanto, o que abre as economias africanas para o comércio intra-africano. Portanto, nós recentemente, vindo agora mais para frente, tivemos o Covid, que, portanto, a Covid e a guerra na Ucrânia, o que colocou algum estresse nas economias africanas por causa dessa dependência externa. Então, de repente, os países africanos passaram a perceber que, efetivamente, temos que acelerar a integração africana para diminuir a dependência dos países mais desenvolvidos. Portanto, há várias zonas livres de comércio, mas a zona continental africana é a maior em extensão e em número de população e países
envolvidos. Portanto, a oportunidade é Cabo Verde, por exemplo, tem uma economia fortemente eurocentrada. Nós dependemos da Europa em quase tudo, nos exportamos pouco para qualquer outro lado que não seja para a Europa. Portanto, uma oportunidade de Cabo Verde participar em cadeias de valor regionais, portanto, é a oportunidade que abre com a zona do comércio. Porque, efetivamente, nós tentamos tirar proveito dos acordos que temos, por exemplo, com a AGOA, de forma independente. De repente ouve-se o governo a falar, ou responsáveis do Estado a falar sobre a oportunidade de tirar proveito do AGOA, mas sempre numa perspectiva a partir de Cabo Verde. Com a zona continental, nós podemos falar do AGOA numa perspectiva regional. Portanto, de integrar Guiné-Bissau, Senegal, os nossos vizinhos, numa estratégia comum de abastecimento dos grandes mercados. Avelino Bonifácio, vê aqui uma vantagem relativa no comércio intra-africano por oposição a esse comércio secular de que falou o Amílcar Monteiro, de que, enfim, estabeleceu uma relação de dependência comercial de longos anos com, enfim, situações como essas que nós verificamos da Covid e da guerra na Ucrânia, que emperrou praticamente os bens alimentares e inibindo os africanos a ele terem acesso diretamente. Bom dia aos radiovintes. Amílcar, já me vais falar também de como se resolve essa questão da moeda, enfim, que a moeda terá que ser a moeda de transação nesse grande espaço. Bom dia aos radiovintes da Rádio Alfa. Eu só vejo oportunidades para o continente africano, no entanto, não vejo um caminho limpo de espinhos para a construção dessa zona de comércio livre intercontinental, não é? Eu regressaria também um bocadinho atrás para dizer aos radiovintes que a África é um continente grande. No entanto, a África vem sendo diminuída, não é? O Amílcar disse que a África foi dividida. Eu, se calhar, diria que a África foi esquartejada e foi espoliada, e houve durante décadas e, em alguns casos, mais de um século, a África ser espojada e também uma tentativa grande de liquidação da cultura africana e de fazer perder o registro sobre o sucesso que a África foi no passado. Portanto, a África é um continente com histórias. Portanto, a África é o terceiro maior continente do mundo, não é? Com pouco mais de um quarto. Segundo, não? A seguir, terceiro. A seguir a Ásia e as Américas, não é? América do Norte, do Centro e do Sul. Com 1 bilhão, sensivelmente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Portanto, a África é dos continentes. A África é dos continentes com maior e mais diversificado em termos de recursos naturais dos continentes. E eu diria que o futuro, em relação aos continentes, o futuro está em África. Porque apesar da África ser portanto, ter essa população de sensivelmente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é um continente com uma densidade populacional relativamente baixa, tendo apenas o continente americano, mais uma vez, com uma densidade populacional inferior, o que quer dizer de que, em termos de oportunidades demográficas, a África tem uma oportunidade enorme a aproveitar, enquanto que os continentes mais desenvolvidos, particularmente no caso, essencialmente as Américas do Norte, a população envelhecida retira a esses países desenvolvidos toda essa oportunidade demográfica que a África representa. E a Ásia não tem esse potencial, porque a Ásia é um continente super habitado, não é? Então,
pela diversidade e dimensão dos recursos que a África possui, se a África conseguir ultrapassar as sequelas do passado e conseguir unir-se, a África é, sem margem para dúvidas, o continente do futuro. Entretanto, cabe, antes de mais, aos próprios africanos começarem a acreditar, e há sinais nesse sentido, por um lado, e por outro lado, cabe aos próprios africanos começarem a construir um discurso mais positivista em relação à África. O afro-otimismo. Eu não diria afro-otimismo. O África, um discurso que seja realista em relação à África e não utilizarmos sempre os discursos pessimistas que são construídos por outros precisamente para diminuir a África em todos os sentidos. Eu vejo a África como um continente que, ultrapassado as sequelas do colonialismo e que, por exemplo, advém do facto de a divisão que nós conhecemos e que utilizamos hoje em dia não terem levado minimamente em conta as etnias, as línguas, as culturas, as tradições que haviam, por um lado, e por outro lado, esses mesmos povos que outrora eram o mesmo povo, na verdade, foram utilizados pelos colonialistas, portanto, na guerra entre si, o que criou um ódio secular entre povos que anteriormente se conviviam. Portanto, diferente das Américas, em que os índios praticamente foram exterminados, os africanos foram resilientes e, apesar do comércio escravo, que levou milhões de escravos para outros continentes, a África, os africanos conseguiram resistir. E do ponto de vista econômico, eu acredito que o futuro está também em África. Amílcar Monteiro, o sucesso da União Europeia e dos Estados Unidos também, enfim, de alguma forma esteve na moeda única, não é? Nós criamos agora essa zona do comércio livre continental, mas não temos uma moeda única. Não, com certeza. A integração não vai acontecer, como o Avelino disse, instantaneamente. Nós temos que ver que o que está, portanto, o que é considerado a alavanca para a integração africana são as regiões, as comunidades económicas regionais. Nós aqui na África Ocidental temos a CDO e há 8 comunidades económicas regionais em África. E, portanto, cada comunidade está num estágio de desenvolvimento. No caso da CDO, é considerado um campeão em termos de mobilidade dos povos. Portanto, a livre circulação na CDO está garantida na maioria dos países. Há alguns países ainda que têm algumas restrições. Cabo Verde é um dos quais que tem algumas restrições, que precisa ser visto com mais seriedade, mas de um modo geral a circulação é permitida. Eu estive no Ghana há pouco tempo e não tive problema na fronteira, e já fui na Nigéria, já fui em vários países africanos e nunca tive problemas na fronteira e em ser reconhecido como membro da comunidade. Agora, a questão em termos de transação de bens, o continente não tem infraestruturas que conectem. Portanto, antes de chegarmos na moeda única, há muitas coisas portanto, a Europa chegou na moeda única quando é que o euro foi instalado? Nos anos 90. Mas o projeto da União Europeia é um projeto que começou após a Segunda Guerra Mundial, com os acordos de carvão e aço. Portanto, estamos a falar de um processo. E na nossa região há um projeto de instalação de uma moeda única, é o ECO, mas há uma experiência muito bem sucedida, que é dos países da UEMO, os países franceses, os países que falam francês na região, que estabeleceram o UEMO e que tem uma moeda comum. Portanto, é um projeto. Eu diria que neste momento nós temos diversas fases para chegarmos à moeda única e temos que ainda consolidar essa questão do comércio de bens e comércio de serviços na região.
Portanto, as comunidades económicas regionais, o desenvolvimento dessas comunidades é que vai propiciar a integração africana e o desenvolvimento de uma moeda única. Portanto, é um processo. Ainda estamos numa fase onde há várias negociações em curso e uma última negociação que foi aprovada na semana passada, por exemplo, criou portanto, o reconhecimento da origem dos produtos de roupas de segunda mão. O que quer dizer é que roupa importada fora da África, roupa usada, passa a ser sobretarifado, de modo a criar oportunidade para a indústria de tecelagem local. Porque imagina, mesmo aqui em Cabo Verde, você vai comprar uma t-shirt no Sucupira, pode gastar 100 escudos. E claramente, se você tem uma fábrica em Cabo Verde de tecelagem e de produção de roupas, ele enfrenta uma concorrência significativa, porque efetivamente o seu produto vai chegar no mercado a um preço muito superior. Então, essa questão da abertura dos mercados não é uma questão, digamos, pacífica ou neutra. Afeta, portanto, hoje em dia, comprar laranja em Cabo Verde, compra-se laranja ao preço de banana, da banana nacional, e que, portanto, coloca a produção nacional em concorrência com uma produção massiva que vem... A laranja ao preço da banana nacional, mas que vem super subvencionada pela União Europeia, por exemplo, quando vem da União Europeia. Sim, por isso nós não podemos ser também... É política comercial. É política comercial. Não podemos dormir na forma, como nós dizemos em crioulo, e deixar que essas coisas aconteçam, que você abre o mercado sem você preparar a sua capacidade de produção para compensar. Portanto, um país que faz isso muito bem é o Brasil. No Brasil não há nenhum produto importado que compita com o produto nacional. Eles até conseguem, no supermercado, diferenciar, destacar o que é nacional e o que é importado. E o que é importado é muito mais caro. Em Cabo Verde, nós consolidamos 90 e tal % da nossa pauta aduaneira com a OMC. Portanto, quer dizer que há uma banda máxima, uma banda mínima para 90 e tal produtos da pauta aduaneira e temos muito pouco espaço para mexer na nossa pauta aduaneira em favor dos nossos próprios interesses. Então, é o que acontece. A política comercial, ou você tem um domínio da sua política comercial, ou você fica a andar nos sapatos do outro. Portanto, você passa a cumprir os objetivos que os outros definiram para o teu mercado. Portanto, e nessa situação onde nós temos a moeda pendurada ao euro através do PEG, fica muito mais fácil o comércio com a Europa do que com a África, e ao mesmo tempo nós temos um projeto de integração com a região que Cabo Verde não é, não sei nem como dizer, mas Cabo Verde não é um participante ativo, não tira vantagem, não busca tirar vantagem, não é praticamente neutro, embora o Estado cobre uma taxa comunitária na importação, mas o Estado não tira proveito dos instrumentos. Por exemplo, neste momento, os países africanos já adotaram, da costa ocidental africana, já adotaram a tarifa externa comum. O Ghana já adotou, que é a pauta aduaneira da região. Cabo Verde ainda adota a sua própria pauta aduaneira. Portanto, são as questões que estão ainda indefinidas no nosso caso. Sim. Nessa esteira dos processos aduaneiros, enfim, vem a colação também a questão da burocracia. Eu gostaria de vos perguntar que facilidades comerciais e negociais também, a nível burocrático, simplificação dos processos aduaneiros, esperam os cabo-verdianos que nos estão a ouvir e os africanos, de modo geral. Olha, José Mário, eu vou um pouco na linha do Amílcar, porque, mais uma vez, os discursos que nós adotamos e que são construídos por outros precisamente para nos influenciarem, e nós os africanos e particularmente nós os cabo-verdianos adotamos esses discursos e tornamos-los nossos, sem termos consciência de que são discursos que nos ponham para baixo, não é? Há um ditado que diz que Roma não foi construída um dia. A União Europeia não foi construída também em um dia. Portanto, a África, os países africanos estão no processo de... Portanto, terminaram. Se já terminaram o processo de descolonização há cerca de 40 anos. Pelo menos a esmagadora maioria dos países terminou esse processo de descolonização há apenas 40 anos. 40 anos pode parecer muitos anos para uma pessoa, mas para um Estado ou para um continente é
irrisório, é insignificante. A Europa nunca passou pela situação que a África passou. A América do Norte, particularmente, está independente há quase 250 anos. Portanto, estão pacificados e não passam pelo processo da neocolonização que a África, mesmo independente, continua ainda a passar. E o que o Amílcar disse há bocado em relação às roupas usadas, mas o problema maior nem vem das roupas usadas. A África está sendo colonizada no entendimento de certas teorias, de certas correntes, do ponto de vista ambiental, porque são lixos que são transferidos dos países desenvolvidos, nomeadamente da Europa, para a África, e são lixos, em muitos casos, lixos muito mais tóxicos, com impacto sobre o ambiente muito maior do que, digamos, o que são vestuários, tecidos, calçados, muitas vezes chegando ao continente africano através de processos de aparentemente doações, mas que acabam sendo comercializados e que são vendidos a baixo preço, sim, mas que rapidamente, e uma boa parte, vai diretamente para as lixeiras africanas. O problema maior vem, se calhar, dos carros velhos, portanto, de tudo quanto são ferragens e outros produtos tóxicos, nomeadamente tóxicos industriais, que são transferidos para o continente africano, portanto, deixando os países desenvolvidos limpos e a África, portanto, sendo tornada quase que numa lixeira. Obviamente que os países europeus, os países desenvolvidos europeus, nomeadamente, não são os principais responsáveis, porque os principais responsáveis são os próprios africanos. A África só desenvolverá com os próprios africanos. Se a África perceber do que ela é grande, ela seguirá um ditado africano que diz que um leão não vira para olhar para trás quando um gato mia. A África é grande. A África não tem que estar a seguir as políticas, os discursos e as estratégias dos outros. A África vem sendo utilizada em todos os sentidos, nomeadamente na geopolítica, quando a África tem ela própria todas as condições para influenciar fortemente, se não adotar a sua própria geopolítica. Avelino, responda-me essa questão da que facilidades comerciais e negociais importa introduzir a nível desta zona para que os cabo-verdianos lá vão e os africanos do modo geral? Não, antes de mais, nós os africanos temos que acreditar que a África tem soluções e sabermos de que a África tem soluções e a África é o futuro, mas que esse futuro não cai do céu de um dia para o outro, que é preciso construir. Portanto, defender de que devemos ter um olhar virado para a África não é defender de que temos que cortar com a Europa ou com a América. É começar a acreditar e ter uma visão e uma estratégia que a longo prazo nos leve a isso. Porque há um outro ditado africano que diz que o desenvolvimento, mais ou menos isso, o desenvolvimento de uma nação começa no desenvolvimento de cada família. Portanto, se cada Estado, cada país não acreditar em África, no seu conjunto, a África não vai conseguir, portanto, lá chegar. É com políticas comerciais coerentes, nomeadamente algumas medidas que já foram adotadas, mas que não fiquem pela adoção. Porque a adoção, portanto, são narrativas, são discursos, mas que muitas vezes quem os adota são os que menos acreditam nelas e por isso adotam e esquecem, fecham na gaveta. Portanto, eu, de certo modo, começo a regozijar-me com o facto de estar a surgir uma geração de intelectuais e de
jovens africanos, jovens, portanto, intelectuais, políticos, homens de negócios africanos que cada vez mais têm dado sinal de acreditar em África. Agora, não é com o Estado capturado pela classe política, e muitas vezes pela classe política, por uma classe política corrupta, e com uma classe empresarial enfraquecida e pouco endógena, portanto, muito à custa de empresas estrangeiras em setores estratégicos, com uma sociedade civil fraca, que facilmente deixa ser monopolizada, quer pela classe política corrupta, quer por narrativas que chegam de fora, que essa África vai construir. Portanto, o processo da educação é fundamental, uma política comercial coerente com o desenvolvimento. E quando eu digo coerente com o desenvolvimento, é saber de que nós não chegaremos lá em pouco tempo, que os outros levaram décadas ou séculos para lá chegarem, mas que nós também podemos chegar. Portanto, como era única, sim, com crença e com consensos. Portanto, e esses consensos devem começar a ser construídos a nível de cada país, mas devem ser construídos também através da pacificação. Esse não é um grande problema de Cabo Verde, mas para os outros, pela pacificação interna dos próprios países, após o consenso de longo prazo, e com a procura de uma paz também entre Estados que foram e, de certa forma, continuam a ser instrumentalizados de fora, numa disputa aparentemente entre esses Estados, mas que são incentivados por fora porque vão de acordo aos interesses externos à África. Amílcar, sei que vais comentar isso, mas gostaria também que considerasses o facto de já termos um grande espaço que nos é muito vizinho, que é a CEDEAO, mas que nem por isso tem-se revelado um espaço apetecível e de muito interesse para os decisores políticos cabo-verdianos. Sim, porque Cabo Verde perdeu tempo, não é? Cabo Verde teve a oportunidade há uns anos atrás de participar ativamente no comércio de serviços através de transportes aéreos, mas Cabo Verde abandonou essa oportunidade. Esses espaços estão todos ocupados neste momento? Não investiu o suficiente, portanto não há transporte. Neste momento Cabo Verde é ligado pelo continente pela Sky e pelas companhias do Senegal, e não há transporte marítimo regular, portanto não há infraestrutura de base para propiciar um maior contacto, mas também isso é uma questão que precisa ser debatida num contexto mais específico. Mas o que eu queria dizer a resposta às questões que o Avelino colocou é em África nós precisamos mudar também a narrativa, porque a maior parte das pessoas sabe do que acontece no continente pelo que vê na televisão, e o que passa na televisão parece que tudo que é mau que acontece no continente é aumentado, parece um megafone. Acontece alguma coisa grave no continente, automaticamente exponenciado, é divulgado de uma forma intensiva, mas as coisas boas que acontecem no continente são ignoradas, pura e simplesmente. Então, e mesmo em Cabo Verde, nós continuamos a reproduzir um discurso negativo em relação à África. Portanto, há algumas regiões instáveis, o continente é grande, há algumas regiões instáveis, mas o discurso é como se a África inteira fosse um continente em ebulição, quando, na verdade, em termos de segurança, por exemplo, eu sinto-me mais seguro em Accra do que na cidade da Praia. Não há comparação. Portanto, há crimes, eventualmente, em todo o lado, mas a pequena criminalidade que acontece aqui na cidade da Praia, eu não vejo bom, o Senegal agora está com uma situação grave, mas do modo geral, nessa região que nós estamos inseridos, a pequena criminalidade praticamente é inexistente. Esses pequenos assaltos que nós temos aqui não acontecem. Portanto, a sociedade está organizada de uma outra forma, pune fortemente esse tipo de criminalidade e simplesmente não chegou ao ponto em que já chegamos aqui em Cabo Verde. Portanto, eu creio que há que mudar o discurso e há que trabalhar, porque efetivamente Cabo Verde
tem tido a prática da cadeira vazia, que é normalmente uma prática de protesto. Quando há as reuniões, se há decisões que são tomadas que não agradam um determinado país, esse país não anuncia a sua não participação e deixa a sua cadeira vazia. Portanto, é uma forma de protesto. Mas no caso de Cabo Verde nem é protesto. Cabo Verde é simplesmente um desencontro de agendas, onde os nossos dirigentes, os nossos quadros preferem ir à Europa ou outros lugares, e quando há missões para o continente, portanto, são preteridos em relação a outros lugares. Portanto, nós perdemos a oportunidade também de conhecer a África, de saber o que é que acontece. E, efetivamente, quem está em águas paradas é Cabo Verde. Cabo Verde tem uma economia completamente dependente da Europa, não tem ligações com a maior parte do mundo, tem ligação para a Europa e depois para qualquer outro lugar. Então, o que acontece é que nós perdemos o fio da meada. Nós não sabemos bem o que é que acontece em África. Nós ouvimos falar do que acontece em África e generalizamos. Quando, na verdade, o continente está numa dinâmica muito ativa em relação à zona continental. Há muita coisa a acontecer. Mesmo em relação à CDO, eu andei um bocado desatualizado em relação ao que acontece na CDO e parecia que as reformas estavam paradas, mas não estão. Há muita coisa que está a acontecer. Portanto, com a instalação, a CDO tem esse projeto de Smart Corridors, são os corredores do comércio, que acontece entre os países que estão na zona costeira em relação aos países que estão encravados. Portanto, há vários corredores do comércio. Esses corredores costumavam ser, ou ainda grande parte é problemática. Há instabilidade em alguns países, então há muitas barreiras ao comércio instaladas. Portanto, pontos de verificação, lugares onde a polícia inspeciona a carga e muitas vezes... Portanto, mas no caso do Ghana, eu vi uma das experiências mais interessantes que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu tive a oportunidade de visitar uma fronteira comum entre Togo e Ghana, onde os dois lados estão no mesmo local. Portanto, quer a alfândega do Togo e a alfândega do Ghana estão no mesmo lugar e a carga é tramitada rapidamente. Portanto, e a carga que transita no território do Ghana é selado com um dispositivo que permite o acompanhamento digital do tráfego dessa carga. Portanto, o que permitiu que o governo do Ghana eliminasse todas as barreiras das estradas no interior do seu território. Portanto, isso foi reconhecido... O que entre nós é praticamente impossível no contexto de insularidade que nós... Sim, mas nós não temos simplesmente um corredor. Mas voltando a isso, a CDO também tem um projeto que está a ser financiado pelo BAD de ligação do corredor entre Abidjan e Lagos. E esse corredor prevê a ligação com Cabo Verde. Portanto, prevê a ligação com Serra Leoa, Dakar e Nouakchott e uma ligação marítima com Cabo Verde. Portanto, pelos vistos, há mais vontade no continente da nossa integração do que Cabo Verde. Quer dizer, há algum esforço de Cabo Verde, mas é um esforço tenue. Há quanto tempo nós discutimos a tarifa externa comum? Não é? Mas, pelos vistos, não está nem na agenda do governo. Portanto, se não há... portanto, esse tarifário torna a importação de produtos fora do continente mais cara para propiciar o desenvolvimento da indústria local. Isso quer dizer que nós temos que ter uma política comercial e uma política industrial voltada para o continente. Nós temos os hotéis no Sal e na Boa Vista. São abastecidos em grande parte de fora. Portanto, da Europa. Há também, eu sei que há também vindo da África do Sul, mas dentro de um contexto não intra-africano, num contexto mais de cadeias de valor global. Portanto, as oportunidades existem. Agora, para um país como Cabo Verde tirar partido disso, Cabo Verde tem que usar os seus instrumentos. Nos anos 90 criámos a Feira Internacional de Cabo Verde, criámos as câmaras de comércio e o objetivo era a integração africana. Mas neste momento, o que é que a Feira de Cabo Verde faz para a integração africana? Parece que desviamos do foco. Fazemos essas feiras como um espaço onde os europeus vêm apresentar os seus produtos e nós participamos. Mas não era esse o objetivo. Portanto, o objetivo era nós irmos para a África, trazermos a África para Cabo Verde e criarmos essa ponte de uma maneira concreta, de forma a diminuir a dependência externa, portanto, diminuir a importação
e tornar Cabo Verde um país sustentável. Avelino Bonifácio, considera também se não seria ideal procurarmos ser mais fortes a nível da CDO antes de avançarmos para outros passos que vão sendo criados? Para além do comentário que vai fazer. Se nós conseguirmos ser fortes na CDAO, estaremos a inserir também no continente africano no seu todo. O nosso maior problema é não termos um consenso nacional minimamente alargado, não é? Entre pelo menos os dois maiores partidos que têm estado no poder aqui em Cabo Verde em relação à África, e consequentemente não temos uma estratégia e não temos sido coerentes, consequentes, não é? Participamos em alguns fora, tomamos algumas decisões, mas as decisões ficam pela decisão mesmo e não pela sua implementação, não é? Eu vejo a nossa participação através de políticas comerciais coerentes de longo prazo em relação à África e em relação ao continente africano no seu todo. Veja que o Amílcar disse que nós estamos virados para a África, não conseguimos trazer a África para as nossas feiras, mas nós também deixamos de participar, do modo geral, nas feiras que eram feitas lá fora. Portanto, nós participávamos com alguma regularidade na Feira Internacional de Dakar, na Feira Internacional de Luanda, na Feira de não sei o que, uma série de feiras com o objetivo de integração. Portanto, deixamos de fazer isso. Mas veja que a integração, no nosso caso em particular, pressupõe os transportes marítimos e os transportes aéreos. Nós, logo a seguir à independência, tivemos, se calhar, uma estratégia muito mais coerente de integração à África do que temos hoje, porque tínhamos barcos e tínhamos ligações com alguma frequência com alguns países da zona. E ainda na década de 90, um pouco nos primeiros anos da década de 2000, também tivemos alguma estratégia em termos dos transportes aéreos, que neste momento, já agora, não apenas nos primeiros anos. Portanto, há 7, 8 anos nós tínhamos uma estratégia que pode ser questionada, mas havia de facto uma estratégia com alguma coerência em relação aos transportes aéreos, que não temos neste momento. Nós continuamos a importar, sobretudo da Europa, e quando importamos da Europa, nós pagamos uma sobretaxa pelo facto de estarmos a trazer produtos de fora da zona CDAO, da zona de África, que é de 0,5%, se não me engano, Amílcar, se for, corrija-me, e essa taxa nós devemos transferir para a CDAO, não é? Portanto, eu estou convencido de que nós somos provavelmente o país com maior comparticipação através dessa taxa relativa, comparticipação relativa, ou seja, não em valor absoluto, mas relativa, por sermos o país que mais importa de fora do continente africano. Mas a África, José Mário, veja que mesmo o único banco com alguma dimensão que financia e tem uma estratégia também comercial para o continente africano, portanto em África, que é o BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, cerca de 40 e tal % do capital, se não me engano, do Banco Africano de Desenvolvimento é detido por países de fora da África, portanto, nomeadamente da Europa e das Américas. Portanto, mesmo através do Banco Africano de Desenvolvimento, a política de financiamento da África, portanto, é monitorizada, é instrumentalizada por fora. Imagine um Banco Mundial Africano com capacidade de financiar a industrialização da África, a infraestruturação da África, a pensar numa zona de comércio livre africano, as grandes
as grandes autoestradas, os grandes caminhos de ferro a cruzarem o continente africano. Portanto, as ligações marítimas, mas também aéreas para pessoas, no caso de Cabo Verde, também como meio de transporte de mercadorias. Portanto, esse banco poderia ser facilmente, o capital desse banco poderia ser facilmente constituído e financiado, por exemplo, a partir dos grandes recursos que os Estados constituem, por exemplo, dos seus fundos soberanos. Portanto, há países, sobretudo esses países produtores de petróleo, que têm bilhões em fundos soberanos que ou estão muito utilizados ou estão a ser utilizados como instrumentos de política de países de fora de África. Veja que a África, mesmo com a fraca capacidade de exploração do petróleo, a África explora entre 12% a 15% de todo o petróleo que é produzido no mundo. Imagine a África ter uma estratégia comum de exploração e de comercialização do petróleo dentro da África. Portanto, nomeadamente em setores, já agora, se alargarmos às energias no seu todo, portanto, creio que 30 a 30 e tal % de todo o potencial de urânio que é produzido no mundo, que alimenta as centrais nucleares e também os armamentos, portanto, vem do continente africano. A África tem recursos suficientes para, tendo uma política, uma visão, uma união dentro da África, a África poder financiar a industrialização e o aproveitamento de grande parte dessa matéria-prima que a África tem. Eu não estou a imaginar e nem quero e nem seria bom que toda a matéria-prima ficasse em África, mas que pelo menos transformasse uma grande parte dessa matéria-prima para acrescentar valor, para dar emprego sustentável e bem remunerado aos africanos, aos jovens africanos, e poder ter capacidade de negociar minimamente em pé de igualdade com os outros países que neste momento impõem condições, nomeadamente nos termos de troca, porque têm o monopólio de tudo. No dia em que a África perceber de que eu vou mais uma vez para um provérbio africano que diz que as teias de aranha individualmente, portanto, não retêm ninguém, mas se juntarem são capazes de reter um leão. Amílcar, se continuarmos com essa espécie de virar de costas à África, enfim, claramente essas zonas emergentes muito promissoras, enfim, acabarão naturalmente por não ter o sucesso desejado. Por que isso continua a acontecer? Efeitos de colonização, algum complexo nosso? Eu creio que nós temos um déficit de visão em relação à África e não conseguimos manter essa visão viva durante um período longo, tipo durante 20 anos, para estarmos engajados, enquanto país, no processo de integração africana. Isso acontece em ciclos, em momentos... portanto, quando o PAICV estava no poder, tinha num momento teve uma potência para se aproximar, mas que depois perdeu-se. O próprio governo do PAICV já não estava tão engajado com a integração africana. O governo do MPD neste momento está, digamos, com algumas iniciativas, como a criação da embaixada em Abuja, mas é muito formal. Nós precisamos fazer negócios com a África. E, portanto, diplomacia tradicional, exato, e não diplomacia económica. As câmaras de comércio também já tiveram um papel muito relevante, próximos da Federação das Câmaras de Comércio da região, já tiveram parcerias, já foram mais ativas nesse sentido. Neste momento não vemos nada. Não, mas temos uma participação boa a nível do Parlamento da CDAO. Sim, podemos, mas está a ver, a parte política tem que ser acompanhada da parte comercial e em África nós precisamos conhecer as pessoas. Portanto, se nós não participamos de uma forma ativa, esses laços perdem-se e depois uma iniciativa pontual
tipo Cabo Verde aspirar a ser a presidência da CDAO parece fútil, porque não vem precedido de um conjunto de ações táticas. Portanto, nós precisamos, nesse sentido, aprender talvez com os chineses, com os asiáticos, com os japoneses, que fazem um investimento a longo prazo. E depois esse investimento vai dar frutos lá na frente. E nós queremos colher os frutos imediatamente. Não é possível. Portanto, Cabo Verde vem perdendo a oportunidade de estreitar relações com os nossos vizinhos e sendo assim, a oportunidade não acontece. E, portanto, nós podemos falar de integração africana, os políticos podem participar nas conferências, mas se não houver negócios, portanto, não vai acontecer. Portanto, eu creio que há que mudar as narrativas, há que apostar uma visão de longo prazo. Portanto, há algum comércio que ainda existe com o continente, portanto, há a importação de madeira, mas essa madeira vem via vários portos, não há uma ligação direta. Eventualmente isso acarreta custos e torna, portanto, a importação provavelmente menos competitiva do que importar do norte da Europa e, portanto, ficamos cada vez mais longe das oportunidades. Eu creio que o país, se o país tem essa visão para estar integrado em África, deve haver uma aposta forte. Deve haver uma aposta forte na colocação de quadros nas instituições da União Africana e da CDAO. Isso acontece, mas não acontece com o sponsor do governo. O governo não está ativamente a colocar quadros lá fora. Portanto, isso aumentaria o nosso leque. Falou-se de enviar gente para estudar em Harvard. Há um passo que nós podemos dar aqui no continente e não estamos a dar. 50 por ano. A proposta era essa, inicial. Em Harvard. Sim. Mas, nas grandes universidades mundiais. Mas colocar gente num quadro da CDO, no quadro das iniciativas de integração, essa gente vai se preparar, portanto, no âmbito da política comercial, e trazer essa gente para Cabo Verde mais tarde para desempenhar funções relevantes na esfera do comércio. Portanto, aqui em Cabo Verde toda a política comercial está fragmentada. Cabo Verde Trade e Investimento a palavra diz trade, mas está completamente afastada do trade. Preocupa-se com o investimento externo e pouco mais. Não é? O Ministério é de Indústria e Comércio, mas está dirigido por um ministro que é especializado na indústria e na energia. Nem na indústria, é especializado na energia. Portanto, tem conhecimento da indústria, mas não na indústria enquanto política, portanto, acaba por tornar a política comercial de Cabo Verde secundária. Portanto, todo o aparato que tem a ver com planeamento, portanto, essa questão que eu mencionei, outro dia ouvimos na rádio alguém a dizer que a nível da saúde, que se compra um maço de cigarro na França por 8 euros, mas aqui em Cabo Verde compra-se por 2 euros. Simplesmente porque não há uma política comercial que taxe, que onere esse produto para inibir a entrada desses produtos ou... Enfim. Não é proibir. Inibir. Se fumar está na causa, na origem dos problemas respiratórios e que implicam investimentos na saúde, portanto, você não pode permitir que esse produto entre em Cabo Verde e não seja sobretaxado. Portanto, a política comercial atravessa tudo e, de facto, todas as políticas são importantes. Mas a política catalisadora, o que dinamiza a economia interna, é a política comercial. E em Cabo Verde, na política comercial, nós perdemos a embalagem. Há muito tempo que a política comercial não está no centro da política económica. Hoje em dia temos o turismo no centro da política económica, mas o turismo é comércio. Avelino Bonifácio, nessa esteira, sendo certo que se trata de uma zona de comércio importante, por aquilo que nós aqui já dissemos, que outros aspectos acha que internamente Cabo Verde deverá trabalhar, realizar para enfrentar com sucesso maior essa zona, mas também outras a nível do continente? Dificilmente verei alguma coisa a ser feita antes do que acreditar. Se nós não acreditarmos, não teremos visão, não traçaremos estratégias e não conseguiremos lá chegar. Portanto, há um outro ditado africano que diz que... Tu hoje vieste cheio de ditados. Eu tenho-os bastante porque são pedagógicos.
diz que se tu queres olhar o destino, preste atenção no começo. Portanto, se nós queremos ter resultados, prestemos atenção no que fazemos hoje. Portanto, não estamos a ser coerentes com o resultado que nós... É tal ideia que falou o Amílcar do trabalho a longo prazo. Que nós aparentemente queremos, mas estamos a ser incoerentes com isso. Portanto, eu penso que nós devemos ter uma posição que seja firme e de longo prazo em relação à CEDEAO e, consequentemente, em relação à África. Termos uma estratégia de paulatinamente ir incentivando a produção nacional, ou seja, a industrialização, e não continuarmos eternamente a incentivar, a ter políticas comerciais que incentivem a importação, porque embaratece o que vem de fora, tornando não inviável. Competitiva, inviável mesmo a produção nacional. Quando eu vejo, por exemplo, as rabidantes, e já agora não só as rabidantes, mas também tens um minuto, depois vou dar dois ao Amílcar para terminar. Os imigrantes a reclamarem e o governo, se calhar, a fazer um discurso de êxito pelo facto dos bidões que chegam dos Estados Unidos e da América e não sei o que, praticamente sem taxa. Eu vejo isso como uma das maiores faltas de coerência em relação à política comercial e em relação à criação de emprego, à produção e ao aumento do valor acrescentado nacional de que tanto nós precisamos. Amílcar. Bom, tudo redunda na nossa capacidade de negociação. E Cabo Verde não deixou de preparar negociadores. Portanto, quando você tem uma política comercial, você estabelece quais são os seus objetivos económicos. E depois, a partir dos seus objetivos económicos, você define, portanto, quais são as prioridades. E Cabo Verde praticamente abandonou as suas ferramentas de negociação comercial. Então, nós não temos nada pelo menos que eu saiba, não temos nada as grandes negociações que acontecem são negociações onde Cabo Verde tem pouco a dizer, que é a negociação a nível do pescado com a União Europeia, onde a União Europeia vem e diz, não, a compensação financeira é apenas uma parte. Há também outros tipos de compensação, assistência técnica e outros apoios que são relevantes também, portanto, não podem ser vistos de uma forma linear. Não é um acordo bilateral onde eu dou 500, tu dás-me o valor correspondente. Portanto, e a nível do continente, Cabo Verde não tem negociado, não tem fazido valer a sua posição. Eu creio que a política comercial tem que retornar ao centro da política económica de Cabo Verde. E toda a nossa atividade a nível de bens, de serviços, de investimentos, de propriedade intelectual, da música, tem que estar enquadrado nessa estratégia de desenvolvimento. Parte da nossa economia é a economia de serviços e parte da economia de Cabo Verde tem a ver com os bens de propriedade intelectual. Esses bens de propriedade intelectual não têm um valor no nosso PIB, não aparecem no nosso PIB. E isso devia alertar as nossas autoridades pelas falhas que Cabo Verde tem cometido em não ter um sistema comercial forte, quer para posicionar no contexto global, quer para inserção a nível da sub-região. E pronto, ouvintes, foi mais uma edição do programa Economia Viva. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro estiveram aqui conosco mais uma vez. Hillian Lopes, Érica Santos, Hélio Barros e Ivandro Mendonça estiveram na técnica, José Mário Correia na mediação. De todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Mocinhos, gorda, mocinhos. Mocinhos, tempo de muda. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas.